E fala também de Dudu. O atacante do Palmeiras está bem perto de virar reforço do Cruzeiro. Para completar, Rony tem proposta do Santos? Pode parar no Cruzeiro? Tem oferta mesmo do futebol mexicano? A gente conversou com um dos representantes do atleta. Por último, mas não menos importante, tem novidades sobre o futuro de Anderson Talisca, a chance de o Botafogo se sagrar campeão brasileiro na noite dessa quarta-feira. E o Palmeiras disposto a ajudar e incentivar o Internacional contra o Botafogo. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esses três temas e te atualiza também. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar também que a Polícia Militar de Belo Horizonte afirmou que aceita a realização do jogo entre Cruzeiro e Palmeiras na noite dessa quarta-feira com torcida. Foi uma resposta da PM à CBF, que já havia na noite de ontem optado por esse jogo com portões abertos. Resta saber se vai haver tempo hábil para essa questão. A verdade é que até esse momento não dá para afirmar se o jogo terá ou não torcida. Hora de falar sobre o Botafogo, que pode se sagrar campeão brasileiro na noite dessa quarta-feira. Vou te explicar o que ele precisa para levantar o caneco ainda hoje. Importante destacar que a vantagem do Botafogo para o Palmeiras nesse momento é de 3 pontos. 73 pontos para o Bota, 70 pontos para o Palmeiras. O Botafogo só se sagra campeão se conseguir aumentar essa vantagem para pelo menos 4 pontos. Dessa maneira, o Botafogo tem de vencer o Internacional e torcer para que o Palmeiras no máximo empate contra o Cruzeiro. Ambos jogam fora de casa, o Palmeiras contra o Cruzeiro em Minas, o Botafogo contra o Internacional em Porto Alegre. Se o Botafogo empatar, ele precisa torcer que o Palmeiras perca, porque dessa maneira a diferença de 3 vai para 4 pontos. Nicola, mas e se a diferença de 3 pontos se mantiver para a última rodada? Aí o Palmeiras chega ainda com chances, isso porque o Verdão, em caso de empate em pontos, leva vantagem em relação ao Botafogo pelo número de vitórias. Mas vale a lembrança de que o último jogo do Botafogo no Campeonato Brasileiro é contra o São Paulo, dentro de casa. São Paulo possivelmente com várias reservas e sem nenhuma motivação para vencer o Botafogo e dar o título para o grande rival Palmeiras. Para o jogo contra o Internacional em Porto Alegre, o Botafogo tem 2 desfalques importantes, o goleiro John suspenso e o Bastos machucado. Preciso te atualizar agora sobre o futuro de Rony. O atacante do Palmeiras tem sido especulado em vários clubes do Brasil e até do exterior. Já colocaram ele no Cruzeiro. Mais recentemente surgiu a especulação de que ele pode pintar no Santos e também falaram de oferta mexicana. O que eu fiz? Entrei em contato com o André Lopes, que é o advogado que cuida da carreira do Rony ao lado do pai, do padrasto do Rony, que é o seu empresário. O André disse o seguinte, abre aspas, não chegou nada de concreto. Não sentamos nenhuma vez para conversar oficialmente. Só especulação que nunca se confirma, fecha aspas. Importante lembrar, para que você não caia em especulações furadas, de que o Palmeiras só vai vender o Rony se conseguir recuperar seu investimento. O Verdão havia desembolsado 6 milhões de euros para comprá-lo. Detalhe, o Palmeiras tem 50% dos direitos econômicos. Para contratá-lo, o time que quiser comprar o Rony vai precisar desembolsar cerca de 12 milhões de euros, algo inimaginável para o Santos, imagino que também para o Cruzeiro. Essa oferta mexicana, de acordo com o André, nunca existiu, enfim, para que o Rony saia vai haver a necessidade de uma proposta financeiramente falando bastante alta. Preciso falar agora sobre Anderson Talisca, meio atacante brasileiro que já foi especulado em vários clubes do Brasil e que parece estar de saída da Arábia Saudita. Na Europa surgiu ao longo dessa quarta-feira a notícia de que ele já tem um acordo verbal para jogar no Fenerbahçe. Falta a parte principal, um acerto com o Al Nassr, que é dono dos seus direitos econômicos. O vínculo só se encerra em junho de 2026. A verdade é que o Talisca não vive o melhor dos mundos ou o melhor dos momentos com os dirigentes do Al Nassr. Ele teve uma série de pequenas lesões e o árabe fica bastante incomodado quando o jogador, especialmente aquele mais caro, aquele mais valioso, se coloca fora de partidas importantes. E é por causa desse cenário que o Fenerbahçe foi atrás do Talisca, se acertou, de acordo com a imprensa europeia, com o jogador brasileiro e agora tenta chegar a um acordo financeiro com o Al Nassr. Só para completar, por que o Brasil não pode cogitar o Talisca nesse momento? É que lá na Arábia Saudita ele ganha 6 milhões e 100 mil reais por mês. Até hoje o maior salário já pago no futebol brasileiro foi de 2 milhões e 900 mil reais mensais, é quanto ganha o Memphis Depay no Corinthians, ou seja, o Talisca ganha mais do que o dobro na comparação com o jogador mais bem pago da história do país. Se o Talisca de fato voltar para a Turquia, vai retornar ao país onde esteve entre 2016 e 2017, vestindo a camisa do Beşiktaş.
Bora de informação exclusiva, é óbvio que ninguém no Palmeiras vai confirmar, mas posso assegurar para vocês que recebi a notícia de uma pessoa muito próxima da presidente Leila Pereira de que o Verdão está disposto a bancar 2 milhões de reais de prêmio ao Internacional em caso de vitória contra o Botafogo. Inter e Botafogo se enfrentam em Porto Alegre nesta quarta-feira, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A famosa mala branca que acontece com enorme frequência no futebol brasileiro e em especial na Série A do Campeonato Nacional vai estar presente nessas duas rodadas finais. Por que o Palmeiras precisa abrir os cofres e pedir ajuda para o Internacional? O Botafogo tem 3 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras. Isso significa que o Botafogo, para ser campeão brasileiro, precisa de 4 pontos nas últimas 2 rodadas do torneio nacional. Se ele vence ou empata o Inter, vai restar ao Botafogo pontuar contra o São Paulo na rodada final. O Tricolor já admitiu que pode poupar jogadores e não dá para imaginar que o São Paulo vai fazer um jogo duro contra o Botafogo, correndo o risco de ver o Palmeiras se sagrar campeão nacional. Então, a rodada para que o Palmeiras tire essa diferença em relação ao Botafogo é essa, dessa quarta-feira. Então, o jogo contra o Internacional passa a ter um peso super importante. Como o Colorado perdeu no final de semana para o Flamengo, já não briga por título. E esse estímulo, esse prêmio de 2 milhões de reais pode ser uma enorme ajuda. Estava fazendo as contas aqui, se a grana for dividida entre atletas do Internacional que jogarem, os 11 titulares mais 5 substituições, dá para dizer que cada um embolsaria 125 mil reais. Não tenho a mínima ideia de como é que eles pretendem dividir esse dinheiro. A informação que eu quero dividir com vocês é que, sim, dentro do Allianz Parque, nas alamedas do Allianz Parque, circula a notícia dessa mala branca. Ninguém vai confirmar, é natural, mas eu posso garantir para vocês que isso acontecerá. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que terá de volta para a próxima temporada Atuesta. Meio-campista, colombiano, 27 anos de idade, completamente fora dos planos do Verdão. Palmeiras já começou a busca por interessados no jogador, que é mais um dos vários erros de contratações na era Abel Ferreira. Não dá para colocar só na conta do Abel, mas vários desses reforços que eu vou citar aqui tiveram a aprovação do treinador português. Dá uma olhada nessa lista e veja se o Palmeiras não está errando demais na hora de contratar. Kusevich, Alain Pereur, Danilo Barbosa, Matheus Fernandes, lateral esquerdo Jorge, Atuesta, Rafael Navarro, Jailson, volante, tá? Merentiel, Bruno Tabata, Bruno Rodrigues, Caio Paulista, Lázaro e Rômulo. Esses são os principais jogadores contratados e que não deram certo na era Abel Ferreira. O caso do Atuesta é um dos mais graves. Ele custou 3 milhões e 700 mil dólares, que na época, em dezembro de 2021, equivaliam a quase 21 milhões de reais, aquisição por 70% dos direitos econômicos. Fez uma primeira temporada só razoável, 52 jogos, 1 gol e 2 assistências em 2022. Acabou que na temporada de 2023 foi pior ainda, só 8 jogos e 1 gol. Em 2024 foi emprestado para o Los Angeles FC. Até foi titular no time americano, mas o clube americano decidiu não continuar com ele. O jogador foi devolvido e agora o Verdão vai precisar encontrar interessados. Adriano Moreno escreve: Nicola, o Cruzeiro vai levar metade do time do Palmeiras? Adriano, muito nome tem sido especulado, mas que eu sei que há interesse é no Dudu. Esse interesse é real. Eu acho que a chance de negociação acontecer é grande. O Rony eu acho que dificilmente acontece. O Zé Rafael, o Alexandre Matos me garantiu que não tem interesse, que ele já tem muitos volantes por lá. Que mais? Outros nomes especulados? Acho que a princípio era isso, né? O Antônio Damasceno: Nicola, há possibilidade de reforços de peso no Verdão? Antônio, sim. O Palmeiras busca reforços de peso. O centroavante é prioridade grande. Os caras também já estão de olho em atacante de lado de campo, alguém que possa substituir o Estevão. Eu acho que chegou a hora de o Palmeiras fazer uma reformulação um pouco maior do que a habitual, sabe? O Palmeiras tem alguns líderes do elenco, alguns caras que formam a espinha dorsal, que já não jogam há bastante tempo. Mas nesse momento, o que o Palmeiras pensa em negociar é o Vanderlan na lateral esquerda, o Naves na zaga, o Gabriel Menino, o Rômulo no meio campo, além do Rony lá na frente. O Zé Rafael também, se pintar coisa, também será negociado, tá? Nicola virou Abelete também. Não, eu acho que o Abel tem muitos acertos, mas tem vários erros. Utilização pouca da base. Cara, o índice de acerto dele com reforços é muito baixo, cara. Ele contratou, ao lado do Anderson Barros, Atuesta. Falei no vídeo de hoje cedo, né? Atuesta, Navarro,
Jailson volante, Kusevich. A lista é bem grande, tá? Nicola, na sua opinião, qual jogador que veio da Europa esse ano mais decepcionou? Para mim, o Felipe Anderson ganha disparado. Cara, é uma boa aposta. Quem mais a gente precisa lembrar? Quem mais, cara? Mas eu me decepcionei muito, porque eu achei que o Felipe Anderson tinha grande chance de estourar. E passou bem longe disso. O Palmeiras é super produtor da base, mas o Abel não usa. O Eto'o faz uma observação importante. Para jogar com o Abel, o cara precisa ser muito craque, né? Eu entendo. Juliano Fernandes do New York City no Palmeiras? A resposta é não. Vocês tinham me perguntado semana passada, Bigode, e o que eu consegui apurar é que não. Seria um substituto para o Estevão na mesma posição. Para esse atacante de lado de campo, a prioridade no Palmeiras hoje é o Facundo Torres, que pertence ao Penharol, não. Pertence ao Orlando City, foi revelado no Penharol. E o plano B é o Canóbio, que está no Atlético Paranaense, tá? O Antônio Damasceno está perguntando se o Palmeiras está interessado no atacante do River. Não, houve essa especulação num site chamado El Craque Deportivo, mas a verdade é que o El Craque também não tem conseguido ser muito preciso nessas não, tá? Nessas notícias não. Bora fechar o vídeo com informação importante. Dudu tem enormes chances de se tornar reforço do Cruzeiro para 2025. Essa especulação já existe há alguns dias, mas eu fiz questão de entrar em contato com alguém muito próximo do Dudu, um amigo dele, para saber se de fato o Dudu pensa em sair do Palmeiras, se essa negociação com o Cruzeiro é real, e a resposta foi, abre aspas, realmente o Dudu está perto do Cruzeiro, deve acontecer para 2025, fecha aspas. Essa pessoa ainda salientou que a saída do Dudu no Palmeiras tem tudo a ver com Leila Pereira, a atual presidente, abre aspas para ele. A verdade é que a Leila não quer o Dudu no Palmeiras, e isso já tem muito tempo, fecha aspas. O Dudu percebeu que não vai conseguir ser protagonista com a Leila Pereira como presidente. Há uma relação muito desgastada desde a última renovação do contrato em 2022, e diante desse cenário ele aceitou a nova proposta feita pelo Cruzeiro. Raposa que se deu bem nessa história. Se tivesse contratado o Dudu na metade do ano, teria pago bem mais caro do que vai fazer agora em dezembro. Primeiro porque a Raposa não vai desembolsar nada para o Palmeiras. Vai haver uma rescisão de contrato de forma amigável a um ano do fim. Já o Cruzeiro vai desembolsar uma cifra inferior ao Dudu do que pagaria em salários. Na metade do ano, o Dudu iria do Palmeiras para o Cruzeiro com um aumento salarial. Os 2 milhões e 100 mil reais, incluindo luvas, se aproximariam de 2 milhões e meio de reais. O Cruzeiro mostrou ao Dudu que já não tem mais capacidade de fazer esse investimento, até porque contratou o Gabigol com a grana que havia prometido para o Dudu. O Dudu aceitou uma redução salarial, não se trata de uma redução grande, mas ele chega ao Cruzeiro para ganhar menos do que os 2 milhões e 100 mil reais. Eu queria perguntar para você, torcedor do Cruzeiro, o que você pensa de Dudu e Gabigol formando uma dupla de ataque do Cruzeiro para a próxima temporada? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? A gente se vê mais tarde, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos, tchau! Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa aí também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação, e só assim você vai ficar por dentro de todas as notícias que a gente soltar aqui do Verdão. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa aí a sua opinião, tá? Deixa aí muito bem o seu like, que é muito importante, porque o YouTube entende que os vídeos que tem bastante like, ele enxerga que é um vídeo legal e vai entregar esse vídeo para novos torcedores do Palmeiras que ainda não conseguiu assistir o vídeo completo. E valeu? Espero que você também tenha ficado até no final aí. Espero muito a sua colaboração. Tamo junto, um grande abraço. Tchau, fui.